Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Fernando Pessoa. Boa tarde, bom retorno. Espero que vocês tenham descansado no recesso. Espero que estejam com muita vontade de estudar, entendeu? Seja no presencial, que pode vir a acontecer mais tarde, seja no remoto que nós estamos fazendo agora, né, nesse novo normal. Nós temos que nos adaptar às situações e tirar vantagens delas, né? Então, por isso, Fernando Pessoa, né, para ser grande, ser inteiro. Se a gente quer se dar bem nas aulas, se a gente quer se dar bem no Enem, na UERJ, a gente tem que se dedicar por inteiro, independente dos meios que a gente vai utilizar. Se a gente quer vencer mais uma etapa, a gente tem que estar inteiro e pleno naquilo que vai fazer, ser como a lua, brilhar, né? Porque está lá no alto, ela consegue se colocar acima de tudo. Vamos fazer isso e vamos lutar com as armas que a gente tem. Falando em armas, o Ação 1 está lançando mão de um novo mecanismo, né? O nosso Tira Dúvidas agora vai ser online, a gente vai estar junto, a gente vai poder trocar, vai poder matar um pouco a saudade, vai poder tirar as dúvidas. Eu vou sempre apresentar, quando vocês não tiverem dúvidas, podem ir, porque eu vou ter sempre o material em mãos para que a gente possa discutir ou literatura ou português, entendeu? Então, o que nós precisamos é estar juntos. Venham comigo, né? Matem saudade desse rostinho lindo. Então, sejam bem-vindos a isso. Vamos aos horários? Amanhã, das 15h30 às 17h, nós teremos o Tira Dúvidas de Literatura. E quarta-feira, de 9h a 10h30, o de português. Então, amanhã eu vou dar literatura, quarta-feira português. Mas as aulas começaram agora, vai tirar dúvida do quê? Assistam e vejam o que eu farei. Então, por favor, estou esperando vocês, tá bom? Bom, o segundo aspecto que a gente vai abordar agora é a videoaula em si, só para vocês entenderem. Essa videoaula vai ser um grande apanhado, uma revisão de alguns aspectos do semestre passado. Por quê? Porque o módulo 17 da nossa apostila são apenas exercícios de revisão. Então, a tarefa de casa, além dos exercícios extra, tá? Em cima de exercícios extras, em cima de textos e com base em interpretação, serão os exercícios da apostila, porque ela já começa com exercícios. Esse módulo é apenas exercícios. Então, eu preferi agora fazer uma retomada daquilo que vocês precisarão para fazer os exercícios da apostila módulo 17, ok? Então, a gente vai começar com predicação verbal. Predicação verbal é o mesmo que transitividade verbal, né? Quando o verbo tem ou não complemento e como ele se divide a partir desses complementos, né? Então vamos lembrar, o verbo pode ser transitivo, intransitivo e de ligação. De ligação o nome já diz, vai ligar o sujeito da oração a características ligadas a ele, né? Então nós temos lá, ela está cansada. Cansada é uma característica, um estado dado a ela. Então, esse verbo estar é um verbo de ligação, né? Para a gente até dar uma clareada maior, ser, estar, parecer, ficar, permanecer, tornar-se. Mas cuidado com essas decorebas, porque um verbo, às vezes, ele pode parecer de ligação e não ser, e ele pode ser de ligação e não parecer. E tudo depende também de um contexto, tá? Ela está feliz, está
indica estado, é um verbo de ligação. Ele corre muito, indicação, não é um verbo de ligação. Ele corre cansado, por exemplo, o verbo continua a indicar uma ação, mas está ligando a um estado. Um estado dele. Então, tomem cuidado com definições. Sempre se atenham ao contexto dentro de um texto, uma frase, um fragmento de texto, ok? Então, vamos lá voltar aos verbos. Eles são transitivos e intransitivos de ligação. Verbo de ligação une um estado ou uma característica ao sujeito. Já disse quais são os principais. Vamos passar para os verbos intransitivos. São aqueles que não precisam de complemento de forma alguma. Ele dormiu. Intransitivo. Não precisa de complemento. Ontem choveu. Intransitivo. Não precisa de complemento. Mas calma aí, Glauber. Eu posso dizer ontem choveu no Rio. Ontem choveu demais. Sim, mas esses complementos são desnecessários. E quando os verbos são transitivos, os complementos recebem uma denominação. Quando os verbos são intransitivos, o que acompanha ele vai receber uma outra denominação. Então, verbo intransitivo não precisa de complemento. O que o acompanha pode ser descartado. Agora, se eu digo, eu comprei, eu preciso de complemento. Comprou o quê? Então, os verbos são divididos em os transitivos, que são aqueles que precisam de complemento, são divididos em transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa. Eu comprei o livro. São aqueles que precisam de complemento sem preposição. Esse o não é preposição, é artigo. Então, eu posso dizer comprei o livro, comprei livro. Então, verbo transitivo direto necessita de complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto. Necessito de afeto. Quem necessita, necessita de algo. Verbo transitivo indireto necessita de complemento com preposição. Direto sem preposição, indireto com preposição. Transitivo é que transita. Então, ele transita, ele anda ou com preposição, transitivo direto, sem preposição, transitivo direto, ou com preposição, transitivo indireto. Ok? Agora, tem verbos que podem precisar de dois complementos. Ele deu o livro ao irmão. Ele deu o quê? O livro, transitivo direto. Ao irmão, transitivo indireto. Então, ele pede complementos com preposição e sem preposição. Então, ele é transitivo direto e indireto. Então, os transitivos podem ser transitivos diretos, complemento sem preposição, Transitivos indiretos, complemento com preposição. Transitivo direto e indireto, pede os dois complementos. Intransitivo, não pede complemento. De ligação, une o sujeito a um estado ou característica dele. Ok? Então, aqui, em primeiro lugar, já está fechada uma parte dessa revisão. Predicação verbal. Vocês vão precisar para fazer os exercícios. Bom, o segundo vai ser pronomes. Nós vamos ter os pronomes de tratamento, né? E os pronomes, o que vai ser abordado? Pronomes de tratamento e pronomes anafóricos. Vamos lá. Primeiro, pronomes de tratamento está dentro de uma classificação comum que vocês estão habituados de pronomes, né? Pronome de tratamento, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome
pronome indefinido. Essa classificação vocês já estão mais do que habituados a ouvir. A relação vai ser com entre o pronome de tratamento e o texto. Ou seja, vocês vão ter que perceber quais são os principais pronomes de tratamento. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Sua Majestade, Vossa Majestade, né? Sua Majestade quando eu falo sobre ela. Vossa Majestade quando eu falo com ela. Sua Excelência sobre ele. Vossa Excelência com ele. Vosso é sempre quando eu falo com a pessoa. Sua é sempre quando eu falo da pessoa, né? Então, a gente tem pronomes de tratamento de nível formal e nós temos pronomes de tratamento de nível informal, de caráter mais pessoal, mais íntimo. O você, né? Então, vocês vão ter que ver no texto o motivo pelo qual está se usando determinado pronome de tratamento e por que se usa esse pronome de tratamento, né? Já no caso dos anafóricos, a gente tem que lembrar que eles retomam um tema, né? Então, digo, a casa estava velha, ela foi vendida. Ela é anafórico porque retoma um termo que já foi mencionado, ok? Então, vai ser normal nesses exercícios perguntarem a que termo o pronome anafórico faz referência, a que termo o pronome faz referência. Ou seja, você vai ter que descobrir qual é o termo que ele está substituindo na frase, ok? Ou na oração, ok? Fechado mais um tópico, a gente vai falar de campo semântico. Campo semântico nada mais é do que o campo de ideias presente num texto. Vamos entender isso? Todo texto ele vai passar uma intenção. Então ele tem que ter um processo de seleção de coisas, de ordenação das palavras no texto, das palavras que vai escolher, dos sons que vai tentar montar, se for uma poesia, para lembrar alguma coisa, para criar um ritmo, para fazer você gravar de memória, né? Então, todo texto vai lançar mão de recursos. Quando eu falo de campo semântico, todo texto vai usar palavras que estejam dentro da ideia que ele vai usar. Campo semântico nada mais é do que o campo de ideias usado por um texto. Para a gente entender, né? Se eu falo mangueira, fogo, bombeiro, o campo semântico que está ali é o de incêndio. A ideia que eu quero passar é de um incêndio. Então, existem palavras que se aproximam em relação ao campo semântico, sinônimos. Calmo, tranquilo. Existem palavras que se afastam do campo semântico em relação ao campo semântico. Calmo, nervoso. Então, dentro da ideia, de uma ideia, elas ou são sinônimas, elas se aproximam, ou elas são antônimos, elas se afastam. Então, essas questões vão estar ligadas à reescritura. Você vai ter que usar uma palavra de mesmo valor semântico, ou seja, cujo campo semântico se aproxime, sinônimos, ou vai ter que buscar um antônimo. Quando eu tenho palavras de valor semântico diferente, o campo semântico se afasta. Então, busquem ver o que está sendo pedido para reescreverem. E cuidado, busquem saber esse significado para adequá-lo ao texto. Vou dar um exemplo claro, né? Uma débil chama iluminava o ambiente. Substitua por um sinônimo. Dentro do contexto é uma chama fraca, né? Eu não posso dizer que é uma chama maluca, que é outra possibilidade de uso para o termo débil, ok? Então tomem cuidado com as escolhas de vocês.
5 minutinhos e a gente retoma a aula, ok? Beijo!